O episódio que arruinou o Gumball, Isabela, vídeo lá do canal do Cine Spide. O pessoal mandou pra gente, a gente não conhece esse canal ainda, mas eu vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever e assistir outros canais do Cine Spide, que eu tenho certeza que vai ser muito bom também. Bora dar uma olhadinha aqui e conhecermos juntos esse canal. Simbora. Em 3 de maio de 2011, o Cartoon Network lançou o primeiro Gumball. episódio de uma das séries animadas mais criativas e fantásticas de todos os tempos. O Incrível Mundo de Gumball, exatamente. A gente já assistiu Gumball, tá? A gente chegou na segunda temporada de Gumball, só que a gente tá aí, estamos tentando ainda, né? A primeira temporada eu confesso que não nos agradou tanto, né, Isabela? A segunda, ela é realmente bem mais diferente, legal, né? Ela consegue ter uma lore, não uma lore, né? Mas Um ela humor mais adulto, eu acho. humor mais adulto, perfeito. E aí acaba que a gente ficou um pouquinho mais instigado a continuar Isso, mas a assistindo. primeira a gente não gostou tanto, né? Comenta aí Sim. embaixo se é normal isso. As pessoas realmente gostam desse programa, porque ele é bastante engraçado, velho. Vocês não entendem bem o conceito do zoológico. Eu não falei que íamos ao zoológico. Mas disse que a gente ia ver criaturas deformadas e deprimidas andando em círculos. Nós vamos ao shopping. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Bem, acontece que até mesmo os melhores programas da Morty. história Esse da é bom. TV Esse já é muito tiveram um episódio tenebroso. Cara, Rick and Morty é provavelmente, se você perguntar pra mim qual é o seu desenho favorito de adulto hoje em dia, eu vou te dizer que é Rick and Morty, porque Sim. é muito incrível. Eu vi falando pra Isabela que eu queria apagar minha memória pra assistir Rick and Morty de novo, e eu pretendo assistir Rick and Morty de novo no futuro, só que tem episódios deploráveis. E não, de e Rick são and Morty. regras, assim, ó. Apareceu o presidente. Horrível os episódios. Horrível. Apareceu o Peru. Aquele episódio do Peru De ação de graça. que tem o presidente, por sinal. É horrível. Apareceu essas letras aqui, você já sabe que o episódio vai ser Os horrível episódios também. do Peru e esse episódio, cara, são ridículos de ruim. Esse São. aqui é um dos piores episódios. Esse é o pior de Rick and Morty, mas é um dos piores que eu já vi. E é quase como um consenso entre os fãs, tá? Esse é horrível, esse é ridículo de ruim. E é por isso que eu vou dar uma olhada no episódio com a pior avaliação de O Incrível Mundo de Gumball. A gente tá aqui pra descobrir se esse verdadeiro lixo de episódio, essa desgraça mancha a reputação de Gumball, ou se na verdade não é tão ruim assim. E pra Vamos não ver. ser imparcial nessa escolha, não vai ser eu que vai escolher o pior episódio Vai ser logo o de IMDb. cara, mano. Vamos analisar os top 5 piores episódios de Incrível Mundo de Gumball, classificados pelo IMDb, e determinar o pior entre eles. Então, sem mais enrolações, se você ama esse gatinho azul, já vai deixando o seu like e se inscrevendo, meu camarada, e vamos nessa, né? Quinto lugar, a compreensão. Cara, esse episódio, A Compreensão de Gumball, é um daqueles episódios que em si ele não A é gente tão não viu, ruim, né? Não ouvi mas a dizer, mensagem dele é péssima, velho. E eu já vou explicar, cara. Ele começa com o diretor Brown brincando ali com o xilofone pra determinar a música mais bonitinha pra dar um aviso pra todo mundo ali. Ah, Ele fofo. joga pra galera a informação de que tem um aluno novo, simplesmente o Peter Pepperoni, que é bem esquisito, ele parece um nerdão, na verdade, que só estudou em casa na vida, então Aham. ele é meio que novato ali, e o colégio de Elmore é a primeira escola dele. E o diretor, não sabendo muito como lidar com esse moleque, ele Lidar com simplesmente nerd. deixa o Gumball e o Darwin encarregados de mostrar Coloca o Gumball e o Darwin como babá do moleque, Puta, né? Escolhi os piores, velho. Pois é. pra ele. Só que o problema é que o Pepperoni Nerd não sabe falar, mano. Ele fala tudo Como assim? trocado e ninguém entende ele. Quer fazer o que primeiro? Onde quer seja legal. Uma vez Ele é o Yoda, ele é o no Yoda. armário, Ah, que nem a fome, o Yoda. sanduíche e talvez um ketchup. E aí o Gumball e o Darwin, pra não deixar o cara mal, fingem que estão entendendo tudo ali. Igual quando alguém fala pra você algum bagulho que você não faz ideia do que a pessoa Só falou. sorri Você a pede cena. pra ela repetir, ela repete, você não entende, daí você só concorda, tá ligado? Só acena a cabeça. É horrível. É essa a cena. regra mundial. Se você pediu pra pessoa repetir 2 vezes e mesmo assim você não entendeu, você só, ah, sim, verdade, só. E torce pra que esse seu, ah, sim, verdade, faça algum sentido diante daquilo que a pessoa te perguntou. É mesmo? Se dá uma risadinha, eles ficam fazendo basicamente isso. O quê? Fala pra mim de novo. Tem como soletrar pra mim? O quê? Devagarinho. Hã? O quê? Como é que é? Me desculpa. Cara, isso é uma coisa que me incomoda em Gumball, velho. O tanto que eles trocam de dublador em Gumball, cara. Toda temporada tem alguém com a voz diferente. É. E não é um personagem aleatório, é um dos principais, sabe? Apesar que muita gente fala que às vezes nem é troca do personagem, sim, também é o mesmo dublador, só que mudou a voz pra Não, parecer. não é isso Já não. teve gente falando isso pra Eles gente. trocam de estúdio, eu acho, entendeu? Ah, Aí troca os dubladores. Já teve gente falando pra gente que era o mesmo dublador em alguns Tu momentos. acreditou nisso,
cara. Eu acreditei. Eu acredito no que o povo dos comentários fala. Só que não, as vozes é completamente diferente. Mas depois de semanas nessa loucura aí, ó, nessa bola de neve absurda que tá rolando, os nossos manos já estão com os efeitos colaterais de tanto sorrir e acenar. Os moleques tão exaustos, velho. E eles resolvem fugir desse peperonizão pelo um buraco que o Gumball cavou enquanto eu tava angustiado. E sim, mano, esse é o nível de desespero. Então, no meio da fuga, eles trombam os pais do Peter, velho, os Pepperonis. E num mal entendido ali, os Pepperonis ficam muito felizes, achando que finalmente encontraram alguém que entende o Peter Nerd. E falam que estão muito alegres ali pelo Peter finalmente ter um amigo. Que dó, e arrastam os guris pra uma fria, falando que vão fazer aquele bagulho que eles tinham prometido. E o Gumball e o Darwin, né, só concordam, entram no carro e no auge da inocência, cara. O Darwin acha que é aniversário do Peter Pepperoni. Eles até querem dar um presente pro moleque. Mas a gente não comprou nada pra ele. Será que dá pra improvisar alguma coisa? Que tem aí no bolso? Alguma coisa que nadou pra dentro dele quando eu tava no esgoto e agora eu tô com medo de olhar. Vamos deixar isso Não como olha, uma não. opção. Só que a parada é de fato muito mais pesada, cara. Porque os Que é? Pepperoni, Ah, na verdade, velho. estão indo até a prefeitura pra roubar os documentos do Cara. governo. Isso, Aí começa uma cara. perseguição policial insana, Cara, cara. se com passa os rosquinhas demais. indo atrás dos criminosos e a nossa dupla dinâmica fica em pânico total, velho. E quando eles finalmente perguntam o que tá acontecendo, né, o que tá rolando, os Pepperonis revelam que odeiam o governo porque ele não deixa eles terem liberdade, né, e querem comandar a vida deles. Por exemplo, barraram eles de fazerem cena em casa com o Peter. Quem esse governo pensa que são, né, velho? Não pode tirar o filho da escola, não pode ensinar em casa, não pode ensinar a falar. Pode fazer nada. Eu não tenho Aí. cara de alguém que não sabe ensinar o próprio filho a falar direito. Você tem... Ele rindo de nervoso. Como nós. Então eles querem jogar todos esses documentos do governo fora, cara, para que todos os cidadãos de Elmore possam viver livre. E eles vão até um abismo ali e jogam os arquivos do governo junto com a caminhonete explodindo tudo, cara. Mas E aí? infelizmente, cara, a polícia vai lá e consegue prender os malucos, né? Mas E o nessa Pepperoni, filho? fria aí, mano, o Peter tenta salvar os pais com um discurso Ai, ali só piora, de meu fato Deus. absurdo. Não julguem esses atos em fatos de um ou ambos, ou todos, mas entendam que não é a ação ou mesmo o atuante que é. Pois foi Benjamin Washington Abrams, cuja liberdade diz que faz, mas não faz às vezes. E assim, 2 coelhos e uma cajadada só. Por isso eu Aham. peço, por favor, Isso minha que eu tô fé em falando. pai, que não por eles, mas por nossas sociedades. E não independências, mas pela América! E apesar de ninguém entender Ninguém. porra nenhuma que Não, o Peter não dá falou, pra os entender. policiais decidem liberar os Pepperonis, Ah, porque beleza. imagina ter que documentar tudo isso. Não entendi o que ele disse, mas foi bonito. É! E eu tô lascado pra escrever isso tudo no relatório, então vocês estão livres porque é assim que funciona a lei. E os Então, policiais perfeito. falam, né, que os documentos estão tudo na internet, então... Esse é o problema de Gumball. Alguns episódios acabam e a gente fica tipo... Acabou? É isso, né? E a gente fica sem entender. Eu acho que esse definitivamente seria um episódio assim. Tanto faz, e os Pepperonis não fazem a menor ideia do que é a internet. Então o Gumball e o Darwin têm uma ideia genial. Pela terra plana, o que é internet? Pela terra Eu vou deixar o Peter explicar. Bom, a internet... E, mano, esse episódio É o em Dustin, si, né, mano? ele não é Aham. ali tão tenebroso, nossa, velho, tipo, horrível. Ele faz aquele clube social brabo, criticando o governo, e até Ele me não fez parece rir tão ruim esse bastante, episódio, cara. né? Mas eu acho que ele tá Não mesmo. nessa colocação, mais pelo fato desse episódio literalmente poder incentivar o bullying sobre as crianças educadas em casa, Ah. com base em estereótipos reais. De que elas são Entendi. de alguma forma estúpidas, ou que seus Nerdola. pais são Entendi. loucos, mas meio que sei lá, cara. Sei lá, mano. Esse episódio ele é só meio que esquecível mesmo com essas explosões. Quarto lugar, o beijo. Tá, agora a luta pelo cinturão começa a ficar forte, porque esse episódio de Gumball pelo... Esse episódio a gente viu o O beijo. beijo? Esse é muito esquisito, do beijo da avó, que o Gumball pede o... Ai, Pelo amor de Deus, sério mesmo, cara, ele é total sinistro. Eu, real, não aguento Inclusive, esse episódio tem os melhores momentos lá no canal da Isa Rosa, se você quiser ver depois também. Ele realmente é esquisito mesmo, mano. ele é Ele é desconfortável. bem desconfortável. parada aí, mano. É pura vergonha alheia. Tudo começa com o Ricardo e a Nicole fugindo rapidinho da casa, porque simplesmente vai vir a vovó Jojo visitar os moleques. E a Nicole já avisa pro Gumball que ele vai ter que deixar a vovó dar um beijo na bochecha dele, mesmo ele odiando isso, e falando que é coisa de criança e não sei o que. Mas aí que o bagulho fica nojento, que nem uma lesma nojenta, ranhenta, mano. Puta naquela gosma, sabe por quê, velho? Porque quando a vovó Jojo chega, ela já vem preparada pra dar um beijo nos netinhos, né? Com aquele batom vermelho. Vai lá, dá um beijo na Anaís e no Darwin. Mas o Gumball tá nitidamente derretendo ali de derrotado. E é claro que isso acontece. Anda, Gumball, acaba logo com isso.
Ai, gente, é terrível. Episódio Mano, triste, o moleque levou um beijão da vovó, velho. Mano, que cena traumatizante, cara. Meu Foi, Deus e do piora, céu, velho. né? Ficou todo paralisado ali. E que dó que deu no nosso gatinho azul, velho. Papo reto. É o primeiro beijo dele. Então, nesse fuzuê aí, o Darwin, ele tenta ajudar o Gumball a esquecer o beijo, sugerindo que ele vá pra um lugar chamado Lugar Feliz dele, tá ligado? Mas o Gumball nem sabe o que é isso, e é aí que começa uma missão impossível de tentar distrair o Gumball, levando ele pra um passeio cheio de velhos. Eu não sabia que esse episódio era o mais mal avaliado, um dos, né? Eu confesso que me surpreendeu. Por quê? Porque eu acho que achei tem tão ruim outros esse episódio. episódios piores, assim. Pra mim, tem vários da primeira temporada que é pior que esse. É porque esse é o problema nosso, né? A gente assiste, quando tem uma linha ali, um raciocínio por trás do episódio, a gente ainda consegue entender. O problema é que tem uns episódios que fica parecendo que pegou vários outros episódios e juntou em um só, sabe? E aí acaba parecendo que não faz sentido algum. Tanto que a gente não gosta muito de apenas um show, né? É, apenas um show, porque Vai apenas ser um show meio é assim. malucão das ideias assim É também. tudo viajado, né? A gente assistiu quase que uma temporada inteira de apenas um show Não e ainda gostamos assim tanto. não gostamos. Fugentos, sorvetes e até borboletas. Mas nada faz ele esquecer o fatídico beijo. E tudo nesse lugar lembra ele da vovó Jojo, velho. E sobra até pra um esquilinho ficou todo traumatizado? fofo ali. Quanta tristeza! Preciso encontrar seu lugar feliz! Não existe lugar feliz! E de volta pra casa, durante o Tá jantar, mano, o desesperançoso. Gumball tá tão paranoico que até vê a comida se transformar num monstro que o persegue até o quarto. Ele acorda, mas ainda tá traumatizado. Então Darwin resolve que a única solução é a terapia do trauma. Ou Qual que é a seja, terapia causar do um trauma? trauma pior no Gumball esquecer do pra trauma ele antigo. esquecer esse Top trauma 10 do beijo. burra. Fazer o Gumball passar por situações mais traumáticas ainda. Então o nosso peixinho dourado Não. cria um circuito ali na morte súbita pro Gumball passar na escola ali na frente de todo mundo, faz ele se tacar numa lata de lixo, tomar banho numa gosma nojenta desse bicho aí. Pior que é mesmo, eu lembro disso. Esqueci do quê? Do beijo, ué! Agora você lembrou ele. Eu tinha esquecido, mas você me fez lembrar. Passar numa estufa de uns queijos que estão fazendo polichinelo. O cheiro que tá ali dentro só não pode ser pior que o cheiro da boca da Belly Band. Ouvindo uns ruídos, Verdade, deve é ser ruim simplesmente uma tortura legalizada ali com o nosso gato azul. Mas o auge do bagulho é quando o Gumball tem que passar pelo desafio mais nojento Qual de que era todos, mesmo? cara. Que é bumbum. simplesmente ficar preso entre os Não. dedos do pé do Heitor. Na E minha eu não cabeça vou era o falar bumbum. nada sobre essa cena, tá bom? E depois dessa tortura toda, ele finalmente esquece o beijo. Mas claro que isso não dura muito, porque quando ele volta pra casa pra É. se despedir da vovó Jojo, meio que acontece isso aqui. Ele ganhou outro beijo. Ele Eu lembro ganha. disso. Tá bem. É assim mesmo. Esse episódio já é bem justificável ele estar mal ranqueado, mal Aham. avaliado, né, velho? Porque além dele Ele é não ter traumático, né? piadas ali tão engraçadas, mas sério, se eu rir desse episódio, eu acho que foi bem pouco, tá ligado? Porque ele é só simplesmente o Gumball sofrendo, cara, e cenas nojentas. É literalmente isso, tipo, nenhuma dessas cenas são engraçadas, a maioria são só nojentas, velho. É um episódio que eu não gostaria de ver quando eu tô almoçando. É, E se faz você sentido. tá comendo vendo esse vídeo, me perdoa de coração, mas eu não queria ser você não, tá? Se ferrou. Fora que, mano, valoriza a sua avó, tá ligado, mano? Deixa ela dar um beijo na sua bochecha, isso ainda Na é coisa de bochecha. criança, não. Pô, Mas exato. enfim, esse episódio é todo torto e é justo ele estar nessa colocação. Terceiro lugar, a promessa. Mano, o bagulho começa com o Gumball e o Darwin tentando achar um lugar no ônibus escolar pra eles sentarem juntos, né? Não sei Mas se a gente acaba assistiu. que ninguém quer ceder o lugar pra eles sentarem. A não ser a Essa a Suzy. gente não viu, Ai, não. o que é isso? Agora faz a Suzy suar. Ah, essa Suzy. A gente assistia isso aí, a galera que assistia junto com a gente lá sempre xingou essa Suzy. Aparentemente, é um consenso ali das pessoas não gostarem dessa personagem, eu não sei. Eu não gosto muito da Suzy, não. Comenta aí embaixo se você gosta. A gente viu pouco da Suzy, né? Vimos Mas pouco. comenta aí embaixo se você gosta ou não. Aparentemente, as pessoas não são muito fã do personagem, não. Então eles acabam sentando perto do João Banana, que tá literalmente boladão com os... Esse João Banana também é outro que toda vez que ele aparece, Ele fica pelado. ele fica pelado. Ele sempre dá um jeito de É a ficar marca do pelado. personagem. É a marca dele. E eles tentam descobrir o porquê que ele tá bravo com eles, né? E eu sei o porquê que o João tá boladão. É porque você tá vendo esse vídeo aqui e não deixou o seu like e nem se Perfeito, inscreveu, pelo amor de Deus. Se você Deixa tá o até like aqui aí. na metade do vídeo é porque você tá gostando do conteúdo. Verdade. Então, por favor, se inscreve e deixa o seu like se você quer saber de tudo sobre o incrível mundo de Gumball.
Mas vamos voltar pro episódio, né? Porque o Darwin, sendo ali bom de coração, né? Promete descobrir o porquê que o João tá irritado e vai fazer ele ficar de boa com eles até o fim de semana. Só que o Gumball, ele não curte muito isso porque eles já tinham combinado de jogar juntos no fim de semana. Relaxa, a gente dá um jeito. Aí no Que dia fofinho. seguinte, enquanto os dois vão fazer compras no supermercado pra se preparar pra jogar durante o fim de semana, o Gumball tá puto porque o Darwin priorizou ajudar o João Banana ao Meu invés de irmão. jogar com o irmão dele. Ih, Porque eles lembram ciúmes. de como que eles estavam empolgados ali no lançamento do jogo, né? Nossa, o jogo! Mas o Darwin, com o coração meio mole, combina de ver o João na máquina de refri, do pedindo que João. disfarçado ali, não deixando o Gumball perceber. Eu gosto que o Gumball e o Darwin, os dois, eles se destroem, eles se acabam, eles se xingam. Só que o problema tem que ser entre os dois, entendeu? Na hora que entra um terceiro membro na relação, um ou outro fica com um ciúminho, Mas é entendeu? padrão irmão, né? Irmão é assim também. É verdade, padrão Irmão irmão. faz isso mesmo. Quando precisa, ele joga na cara falando, você não é meu irmão, você é um pet de estimação. Exato. Mas no final eles se eles amam. se amam, é. Os moleques estão ali na fila pra comprar um jogo, uma fila que só tem nerdão. Vocês vieram comprar o Zelmor? Sabem a que horas a loja abre? Quando seu recorde tiver 2 números. A gente viu esses dois entrando, né? horas zoando os outros em fóruns da rede. Você não arruma namorada. O Darwin Pois é, escapa pra esquisito. encontrar o João Banana, deixando o Gumball brigando ali com o Otto sozinho. E o Darwin tenta conversar com o Bananão, mas ele faz isso tão mal que só consegue irritar mais o pobre coitado, né, velho? Porque ele vai conversando e se afastando, meio que cagando pro João. Mas o nosso peixinho dourado, ele combina de ajudar o nosso Bananão a gravar um vídeo de musculação no ginásio da escola. Só que na Ok. casa dos irmãos Watterson ali, quando o Gumball finalmente começa o tão esperado jogo, ele percebe que o Darwin tá meio estranho, tá querendo tá nem aí pro fugir, jogo. mas mesmo assim, mano, o nosso peixinho dourado dá uma desculpa esfarrapada, falando que vai no banheiro e não sei o quê. Ele Aí tenta ele- fugir pela janela, mas isso acontece. Tá tudo bem com você? Momentos inteligentes Pelo do menos ele não Darwin. fugiu pela privada, né? Porque o Darwin vive fugindo pela privada. Eles né, já velho? fugiram pela E é sempre privada. asqueroso, velho. Porque ele é um peixe, né? Uhum. Foi uma queda muito feia. Minhas costas, que é isso? Tijolos, porque eu sabia que você ia me enganar. Ele Aí, tá cai lá vendo? nos tijolos Que mesmo. megera. E nisso, os nossos irmãos já começam a discutir ali, porque o Darwin quer ajudar o João e o Gumball quer jogar videogame, mano. Só com o irmão, tá ligado? Sem chamar o chatão do Banana. Enquanto isso, no ginásio lá, o nosso João tá gravando vídeo de musculação, Ele mas ele prometeu. acaba sendo simplesmente Que isso? esmagado pelos pesos. E aí? Virou uma fingindo bananinha que tá amassada. tudo bem ali, ele tenta se livrar da situação, só que ele só piora, mano. E fica Tadinho. esperando desesperadamente pelo Gumball e o Darwin virem ajudar ajudar ele, né? eles. Vir salvar ele. Só que os nossos cria ainda estão brigando em casa, mano. E na casa dos moleques, velho, eles simplesmente decidem ignorar o João Banana. Simplesmente isso, decidem ignorar ele, cara. falando que... Vai ter que vingança. deve Aí tá aqui saindo é motivo pro João Banana ficar mais estressado ainda, não? bem com o vídeo, que amanhã eles dão um salve nele, porque agora eles estão doidos pra jogar o novo jogo que lançou. E simplesmente lá no ginásio, o coitado do João Banana, ele fica todo ferido e machucado, ainda eu tô com dó esperando dele. pelos irmãos virem salvar ele, só que a luz se apaga, o ginásio fecha e ele continua ferido lá. E na manhã seguinte, no ônibus escolar, a nossa banana tá toda Pelo enfaixada menos e ele tá torta, vivo, pô. cheia de dor. O Gumball e o Darwin, claro, nem percebem o sofrimento do coitado. E eu entendo bem o porquê desse episódio ser considerado um dos piores episódios de não me Gumball. pareceu o João Porque Banana, a geralmente, galera em não Cria o gosta Mundo de muito, né? Gumball, ele consegue meio que balancear o egoísmo do Gumball com a sua simpatia, de uma forma muito boa, às vezes. E que Aham. às vezes o Gumball até paga pelo seu egoísmo, tá ligado? Só que nesse episódio é o contrário, mano. O Gumball é 100% egoísta e não sofre nenhuma consequência por ser egoísta, velho. E um dos personagens mais inocentes do show é o que paga o preço. Inocente, mais ou menos também, porque a gente já viu um corte dele, né, que no Gumball Sem Contexto, do João Banana vendo uma tangerina, um vídeo de uma tangerina Sendo descascada. sendo descascada. E ele tava bem suspeito assistindo Ele isso. tava gostando. Como quem tava vendo alguma coisa errada ali. Esse egoísmo do Gumball. E o Gumball não aprende literalmente nenhuma lição. O que torna tudo ainda pior é que o personagem do Darwin também não foi bem escrito, cara. Ele continua tentando ajudar o João Banana, né, naquela promessa que ele fez, sendo bom de coração.
ação, mas acaba abandonando o João teve um Banana do equilíbrio, nada, né? fazendo até a gente ficar com raiva dos dois, cara. E isso torna o Gumball e o Darwin extremamente desagradáveis, incrivelmente egoístas nesse episódio. Nesse episódio a gente fica com uma raiva deles e com uma dó do João, cara. Segundo lugar, o melhor amigo. Esse episódio começa com um velho amigo do Gumball se reencontrando com o nosso gatinho azul, velho. Azul. Exatamente, Poxa, o Fuzzy. E o Darwin, ele fica meio bolado com isso, tá ligado? Porque ele não sabia que o Gumball tinha um melhor amigo antes dele e fica morrendo de ciúmes, desconfiado ali do Fuzzy. Eles se amam demais, Gumball, meio bolado com isso, decide ir sair com o Fuzzy pra ir no parque, botar o papo em dia e fala que o Darwin tá passando dos limites, né? E depois de passar aquele fim de tarde com seu amigão do peito, seu antigo amigo, o Gumball volta pra casa e insiste, cara, ele insiste pro Darwin dar uma chance ao Fuzzy. E o Fuzzy vai ser mó otário, já tô vendo, quer ver? Até que aceita a solicitação, mas no dia seguinte os três jogam juntos ali um joguinho legal, Fortnite. Mas enquanto o Gumball sai pra pegar bebidas, o Darwin confronta o Fuzzy, mano, temendo que ele pudesse fazer algo ruim pro Gumball, né? O Fuzzy, ele tenta convencê-lo, não sei se é Fuzzy ou Fuzzy, sei lá. Mas o Fuzzy, ele tenta convencê-lo ali de que ele não tem más intenções, mas o Darwin continua desconfiado e o Fuzzy simplesmente então decide ir embora pra não atrapalhar a amizade dos irmãos. Eu não quero criar problema nenhum entre você e o Darwin. Eu acho que vocês precisam conversar com um psicólogo enquanto usam camisa de força atrás de uma parede, sob supervisão de guardas armados. Porque você é louco. Só queria deixar isso claro. Enfim, tô vazando. E o Gumball fica furioso com o Darwin por espantar o seu amigo e, meio que cansado disso, resolve ir embora passar um tempo com o Fuzzy na sua casa em Minnesota. E se o Darwin amadurecesse e quisesse, pode ir com ele. Mas o nosso peixinho não dá a mínima ali pro Gumball e o Gumball vai sozinho. E durante essa longa e exaustiva caminhada até Minnesota, que passa simplesmente por desertos, montanhas e florestas, o Gumball começa a perceber que algo tá errado, né? O Fuzzy é meio otário, quer ver? Chegam, o Fuzzy revela ser um maluco psicótico ali, psicopata. Então ele era maluco mesmo. Eu consigo prever essas coisas. Eu consigo sentir a energia das pessoas malvadas, entendeu? Força o Gumball a vestir uma roupa de criança. Mas antes do pior acontecer ali, o Darwin aparece e acerta o Fuzzy com uma pá, mano. Salvando o nosso irmão. E os dois se preparam pra meter o pé dali em uma perseguição sinistra, com esse bichinho aterrorizador indo atrás deles. E os irmãos tentam fugir pela floresta. Mas o Fuzzy, ele consegue persegui-los até um penhasco, cara. E antes que o Fuzzy possa atacá-los, né, mano? Um cabra aparece e acerta o Fuzzy com uma pedra e leva o Fuzzy desmaiado embora, velho. Que na verdade esse maluco é o Hank, cara. Um antigo amigo de Fuzzy, sei lá, cara. Que episódio personagem aleatório. Quem é você? Hank, eu era o melhor amigo do Felpudo. E agora vou levar ele de volta. Show, tranquilo. Como assim era o melhor amigo? Gente, mas não é meio macabro isso? Parecer que o cara é bem macabro, pô. Que o cara é pior do que o próprio Fuzzy? Eu falei sobre o Fuzzy num vídeo que eu listei todos os vilões de Incrível Mundo de Gumball e determinei o mais forte. Vai tá aparecendo aí no card pra você, se quiser conferir. E cá entre nós, cara, eu real não acho esse episódio, tipo, horrível. Ele é só bem sensal. Esses episódios que ele falou pareceram horríveis. O que eu achei mais chatinho pelo que ele descreveu ali foi o da banana, exato. Ri em alguns momentos, mas a ideia do Gumball ter tido um melhor amigo e ele nunca ter sido mencionado na série de nenhum jeito, cara. O Gumball nunca ter falado dele mesmo, somente aparecer no penúltimo episódio do show e no final. Mas eu não ligo pra isso, porque Gumball, ele não... É o que eu falo, ele é meio aleatório, né? Não parece ter uma lore, assim, né? Muito tem um fio condutor extenso, exato. Também foi um pouco confuso, né? Já que aquele Furby ali tava prestes a mandar os irmãos de Bebes, né? E surge um maluco do nada pra salvar eles. Então, sei lá, cara, esse episódio não é tudo isso, não. Primeiro lugar, a namorada. Bom, esse é simplesmente o pior episódio da classificação do MDB. E, cara, eu vou te falar que ele merece estar nessa lista. Porque esse episódio é basicamente sobre a Jamie, mano. A valentona na escola que simplesmente, depois de fazer bullying com a metade dos alunos, ela vê como a Carmen e o Alan são felizes juntos e decide fazer algo extraordinário. Eu preciso de um namorado. Ai, vai pegar o Gumball
Darwin no meio agora, dessa quer ver? explosão, ela olha pro Darwin e pronto, cara. Ela simplesmente Se apaixonou. instaura que o Darwin é o novo namorado dela e ele não tem muita escolha ali e acaba aceitando o destino, né? Falando que é melhor ele ficar calado e esperar que a Jamie aprenda sobre o amor sozinha. E o Gumball, ao descobrir isso, né, cara, ele fica incrédulo, mano, e tenta ajudar o seu amigo a se livrar da situação. Só que a Jamie, como eu posso dizer, né, ela é bem carinhosa, Primeira regra, se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um saleiro. Que isso? Então a Jamie começa a forçar o relacionamento presenteando o Darwin ali de forma agressiva e o alimentando de maneira controladora ali no refeitório. E a situação só piora quando a Jamie fica com os ciúmes da Sarah, mano, porque ela deu um olho pro Gumball e pro Darwin. E só repara no Gumball sendo forçado a ser um banco, né? Ela me olha aí, meu banco. A nossa tourinha persegue e ataca a Sorvetinho em uma explosão de raiva, mano. Tem um pouquinho de amarelo em você. Não, na sua mão. Ah, que isso? Meu Deus, não! Ela Vou comeu. ali tirar Isso é a gore. Sarah daquele chão ali e levar ela pra enfermaria. E mais tarde, no ginásio da escola, o Ricardo brota pra ajudar o Gumball e o Darwin a não fazerem aula de educação física, né? Ele bota aquelas coisas de hospital nele. E o Gumball conta pro nosso coelhão sobre a nova nora, aí, né? o Ricardo a vai nova ajudar. namorada do Darwin. E o Ricardo já se liga, né? Darwin! A pior pessoa, o mais burro que tem. Burro de todos. Então ele vai lá só falar com a bicha, se apresentar, né? Falar que é o pai do Darwin e tudo mais. Mas ela não reage muito bem e manda o Ricardo direto pra enfermaria. O Ricardo começou. Ricardo também? O quê? O quê? O quê? Acha difícil de engolir? Tem muito mais de onde veio ele. Ela parece com a voz do Gumball também, o mesmo dublador, né? Parece. A mesma voz do... Você pode deixar isso Dustin, acontecer no com caso. seu pai e não dizer nada. Tadinho do nosso coelhão, mano. Ele só foi falar com a guria. Só que Ele no merece, meio do ele bagulho, merece. a Tourinho fala que ela tá com o ciúme do namorado dela, que é o Gumball, e simplesmente instaura uma nova regra de que o Gumball, a partir de agora, é o namorado dela também. E aí que ele começa isso? a Que pirar, esquisitice, né, cara. no futuro, e simplesmente decide sair correndo dali. Mas a Jamie fica perseguindo ele como se fosse um filme de terror mesmo, tá ligado? Toca até aquela música das Trend, né? Virou um episódio de terror. Gente, Mas essa credo. perseguição, bem no final ali, nessa cena tenebrosa de horripilante e medonha, eventualmente a Jamie percebe que seu comportamento agressivo não é a forma ela fez certa de autocrítica. conquistar o amor, Aham. velho. Mas, no entanto, ao refletir sobre isso, Darwin chega e simplesmente repete tudo o que ela falou. O que deixa ela mais irritada, né? E dá um socão no Darwin. Que Poxa, isso? cara, você só Coitado. tinha que ficar de boca calada e não falar nada. Esse episódio, mesmo mostrando de forma cômica como a Jamie não entende o que é o amor e como ela força os outros a entrar na sua Aham. vida, até perceber que o amor verdadeiro é algo que se conquista, né? Não se impõe. Por Que outro lindo. lado, ele não deixa isso 100% explícito e parece mais que fala para as pessoas que estão em relacionamento tóxico e abusivo, que simplesmente ficarem caladas para evitar confusão, sendo que teria que fazer justamente o contrário, né? E lógico que ele trabalha isso com piadas e de um jeito que faz você pensar que a decisão que o Darwin tomou de ficar calado é errada. Sim, verdade, mas meio que os roteiristas podiam ter trabalhado melhor nisso, né, Acabou velho? que E eu tem uma entendo lição ali, né? considerarem esse o pior episódio de Incrível Mundo de Ele é Gumball. esquisito mesmo, Mesmo né, ele pelo que me você falou. fazendo rir muito, e em alguns momentos ali eu ri bastante, e com aquelas cenas de terror sendo bem trabalhadas, Pareceu cara, legal é essas cenas de terror angustiante mesmo. demais assistir esse episódio e ver o Darwin só aceitando a Jamie sofrendo. sendo abusiva com ele. Pior que o Darwin, ele só aceita Ele as aceita mesmas tudo, coisas, coitado. né? Ele fica sofrendo calado. Tadinho. Normalmente o Gumball que tem que intervir. Isso é bem triste, cara. Mas Ele é mesmo muito assim, inocente. eu não acho que nenhum desses episódios que eu citei é um episódio que estraga e mancha a reputação de Gumball. são Acho que isolados, todos né? Tem muito são mais abaixo episódio. da média. Comenta aí qual você acha o pior episódio de Incrível Mundo de Gumball. Vai que não é um que tá nessa Aham. lista. Ou se for um dessa lista, comente o porquê também. Eu acho que pra mim o pior foi do beijo. Eu sendo também, bem o do sincero, beijo, acho o pior da que o banana e o do namorada. beijo. Mas com certeza poderia ser pior. E se Poderia. você assistiu esse vídeo até aqui, Comenta aí se você quer que a gente traga outros vídeos de Gumball desse estilo aí também. Muito bom o vídeo do meu mano Cine Spide, vou deixar aqui na descrição. Lembrando que se você quiser ver algum desses episódios que a gente já viu aí, você pode se inscrever lá no canal da Isa Rosa. E aí você vai ver lá os melhores momentos também.